Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Essa ansiedade tem tirado o seu sono? Tem deixado você irritado, sem forças? Se você tem se sentido assim e acha que não tem outro jeito para você, a não ser conviver com esse peso para o resto da vida, então não saia daí, porque o tema hoje é: ansiedade tem cura? A gente vive num mundo imediatista e ansioso demais, onde tudo tem que ser rápido, as respostas elas precisam ser instantâneas, as soluções têm que ser imediatas para tudo, é tudo para ontem, tudo tem que ser urgente. E num primeiro momento a gente até consegue acompanhar esse fluxo, mas a gente não aguenta essa toada por muito tempo, porque esse ritmo frenético deixa a nossa mente acelerada demais e a química do nosso organismo ela fica completamente desorganizada. Então a gente começa a dormir mal ou até a não dormir, a ter insônia. A gente começa a comer mal ou a comer também compulsivamente. A gente respira de forma errada. E aí então começam a aparecer de brinde as dores musculares, alergias, gastrites, taquicardias, cefaleias. Tudo isso porque a gente começa a andar num ritmo que não é o nosso, carregando um peso impossível de ser carregado sozinho. Então esse sistema e essa forma de viver a vida tem deixado todo mundo muito apreensivo. É como se as pessoas estivessem debaixo de uma ameaça constante. Então elas pensam assim: e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu não suportar? E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir pagar essa dívida? E se meu marido me deixar? E parece então que com a pandemia, todos os nossos problemas tomaram uma proporção ainda maior. As pessoas elas se sentem ameaçadas o tempo todo, em todas as áreas. Ameaçadas nos seus relacionamentos, na sua saúde física e emocional, nas suas finanças, na sua liberdade. Então veio tudo de uma vez só. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão vivendo assombradas pelo medo o tempo todo. Medo do presente, medo do futuro, medo da morte, medo da solidão. A gente sabe que o problema ele realmente existe, ele é real. Mas a ansiedade, o que ela faz? Ela aumenta o tamanho do problema e diminui a nossa capacidade de resolver esse problema. Porque a ansiedade, ela tira os nossos olhos de Deus para colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Ela tira os nossos olhos da eternidade para colocá-los nas coisas temporais, nas coisas que a gente está vendo. Tem uma frase que diz que a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do sofrimento, mas ela esvazia o hoje da sua força. Então, a gente perde a alegria do hoje por causa do medo do amanhã e que a gente nem sabe se ele vai existir. A gente precisa sim planejar o nosso futuro, mas a gente não pode viver ansioso por causa desse futuro, ansioso por causa do amanhã. A ansiedade ela não pode mudar nada do que já passou. Ela não pode determinar e nem controlar o que vai acontecer. Mas tem uma coisa que ela faz muito bem. Ela pode estragar o nosso presente. A ansiedade me faz viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Na verdade, eu começo a viver o amanhã no hoje, ou seja, o espaço do hoje ele fica completamente absorvido e tomado pelo amanhã, que como eu falei, a gente não sabe nem se ele vai existir. Isso então divide a nossa força. John Maxwell ele disse assim: se você perseguir 2 coelhos, os 2 vão escapar. A nossa força no presente ela vai ser pequena demais ou quase nenhuma se a gente ficar ocupado o tempo todo com o futuro. Para Jesus, a ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro. A minha mãe ela costuma dizer que a pessoa ela está aqui, só de corpo presente, porque a mente está longe, está em outro lugar. É isso que acontece. A pessoa ansiosa ela vive perturbada com as coisas que ainda não são, que ainda não existem. Mas até que ponto, então, essa emoção ela pode ser considerada normal?
E em que momento ela vai assumir então contornos patológicos? Em que momento ela passa a ser considerada uma doença, um transtorno? Os especialistas dizem que a ansiedade ela é considerada normal quando ela aparece ali no nosso dia a dia, em momentos desafiadores, como por exemplo, quando você vai defender uma tese na faculdade, quando você sabe que vai precisar fazer uma cirurgia muito delicada, quando você sabe que tem que pagar uma dívida e ainda não conseguiu o dinheiro todo. Então, diante dessas situações do dia a dia, que deixam a gente realmente apreensivo, é normal a gente demonstrar uma certa ansiedade, porque essa seria uma resposta natural nesses casos, né, para todo mundo. Mas quando a pessoa responde de forma exagerada a essas situações, então a ansiedade, ela pode assumir contornos patológicos, como eu falei. E é aí que mora o perigo, porque essa ansiedade, então, ela vai desencadear os transtornos emocionais mais severos, como o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece como TOC. Então, nesses casos mais graves, é interessante que a pessoa, então, procure um bom profissional para que ela seja ali orientada e acompanhada por ele, para que essa ansiedade ela seja tratada e mantida sob controle. Por isso, é importante que você preste atenção em como você tem reagido diante dos seus problemas. Eles têm tirado o seu sono? Têm acelerado o seu coração? Essa angústia tem abatido a sua alma? A ansiedade ela pode sobrecarregar o seu coração. Mas não se desespere não. Existe alguém para quem você pode entregar toda essa carga, todo esse peso. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim: você está cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Você está ansioso e oprimido demais por causa dos seus problemas? Então Jesus diz assim: venha até mim, porque só eu, Jesus Cristo, posso te dar o descanso e o alívio que você precisa. Mas talvez você não tenha aceitado ainda o convite de Jesus, porque você não consegue confiar nele. Você não consegue acreditar que ele seja capaz de te dar a resposta ou a solução que você está precisando. Talvez você não consiga ainda acreditar que ele seja capaz de resolver os seus problemas. E uma das maiores causas da ansiedade é a falta de confiança em Deus. A pessoa que não confia em Deus, ela não solta o problema. Ela fica ali agarrada nele, porque ela acha que ninguém mais, nem Deus, vai poder resolver a não ser ela mesma. E isso traz peso, isso traz ansiedade. O ansioso, ele sofre porque ele assume um problema que ele não tem capacidade de resolver, mas ele não solta, fica ali segurando o tempo todo. Quando eu fico ansioso, eu estou, na verdade, mandando um recadinho para Deus. Eu estou dizendo assim para Ele: deixa que eu resolvo sozinho. Deixa, Senhor, que eu faço do meu jeito. Você quer uma dica? O jeito de Deus é sempre melhor do que o nosso. Você está ansioso? O segredo para você vencer essa ansiedade é confiar em Deus. Ele é o seu pai. E um pai, ele conhece todas as necessidades dos seus filhos. Então, confiar em Deus é um dos antídotos contra a ansiedade. Talvez você tenha ficado chateado com Deus, porque já tem muito tempo que você está pedindo alguma coisa e Ele ainda não te deu. Mas você quer mais uma dica? Deus nem sempre vai te dar o que você pede, porque Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. Então, confie no jeito dEle resolver as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Esse texto está em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Quando você estiver se sentindo, então, ansioso e angustiado demais, você precisa parar um pouquinho para pensar no seguinte: se Deus já te deu o que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso, será que Ele não te daria, então, as demais coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse é um texto bíblico e está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Deus já nos deu o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de mais precioso. Então você vai vencer a ansiedade quando você confiar que Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Você quer descansar? Entregue. Quando eu confio, eu entrego. E quando eu entrego, eu descanso. É uma equação simples. A Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que a gente precisa lançar. Na verdade, o gesto não seria assim. Quando a gente lança, a gente faz esse movimento. A gente precisa lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra lançar, como eu fiz o gesto aqui, fala então de arremessar, de jogar para bem longe. Fala da vontade de se livrar, de se ver livre de alguma coisa que está me incomodando. Sabe por que você precisa se livrar rápido demais dessa ansiedade? Porque ela pode tirar de você a capacidade de pensar com mais clareza, para você buscar as melhores respostas, as melhores soluções para esse problema que você está passando. Você não precisa viver sufocado e angustiado hoje pelo medo do amanhã. Será que vale mesmo a pena viver ansioso pelo dia de amanhã? Que vantagem essa preocupação pode me trazer? Na verdade, a ansiedade, em vez de nos ajudar a viver mais, ela até encurta a nossa vida. Jesus disse assim: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só dia ao curso da sua vida? Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 27. Você crê que Deus ouve as suas orações? Que Ele cuida de você? Que Ele pode suprir todas as suas necessidades? Que Ele é fiel e que jamais vai te desamparar? Se você crê em tudo isso, então por que você anda tão ansioso? Nós não temos o poder sobre o futuro. Por isso, a gente não pode sofrer pelo que ainda está por vir. Quando Jesus disse para você não se preocupar com o dia de amanhã, Ele não está dizendo que fazendo isso você vai ficar livre dos seus problemas, mas Ele está te garantindo que você vai ficar livre sim do peso desses problemas, dessa carga que está sobre as suas costas. Você quer tirar esse peso, essa carga? O segredo está em confiar em Deus. Se eu confio, eu entrego. E se eu entrego, eu posso descansar. O salmista Davi, ele deixou para mim e para você um segredo valioso. Está lá no Salmo 37, acho que no versículo 5, quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, não se preocupe, Ele, o Senhor, fará aquilo que você não pode fazer. Não fique ansioso, no tempo certo, Ele, o Senhor, vai te dar as respostas que você ainda não tem. Não fique angustiado, Deus conhece todas as suas necessidades e vai suprir todas elas. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.